grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. 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 Isa. Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Irmãos e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos virtualmente para juntos adorarmos ao nosso Deus. E já começamos profundamente inspirados, ouvindo e vendo as imagens de irmãos e irmãs do mundo inteiro, 50 países, entoando o mesmo hino, o hino que fala a respeito da preciosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos hoje aqui com o reverendo Paulo e com o presbítero Fernando. Como vão vocês, Paulo e Fernando? Muito bom dia, reverendo Gerson. Bom dia, presbítero Fernando. É uma alegria nos reunirmos novamente nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Bom dia, reverendo Paulo.
Bom dia, Reverendo Gerson. É um prazer estar com os irmãos neste domingo, nesta manhã. E agradeço a Deus por esse momento, estar com os irmãos todos juntos reunidos para louvar ao nosso Deus. Muito bom dia a todos. Nós queremos lembrar a todos os irmãos e irmãs que esse é um domingo especial. Nós vamos ter o privilégio de participar da mesa do Senhor. O Senhor Jesus nos convida para que estejamos em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos e as irmãs, partindo o pão e também bebendo do cálice. Se alguém deixou de preparar os elementos da comunhão, ainda é tempo. Podem preparar, porque vamos celebrar juntos a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir a chamada adoração, que nos é feita por dois textos bíblicos. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, e também a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Estes dois textos bíblicos dizem assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos elevar o pensamento a Deus numa oração de adoração ao Senhor. Oremos. Bendito Deus, nosso eterno Pai, Tu nos congregaste, somos o Teu povo, e por isso estamos alegres, porque estamos na Tua presença. Estamos alegres também porque estamos em comunhão com o Teu povo, com os irmãos e com as irmãs que depositam a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Ó Senhor Deus, nós queremos adorar-te, nós queremos louvar-te na beleza da tua santidade, porque tu és o nosso Deus. E nós queremos adorar-te não somente com palavras, não somente com cânticos, mas queremos adorar-te com o nosso coração, como nos ensina a tua palavra. Queremos adorar-te espiritualmente. E por isso nós te rogamos que o teu Espírito atue poderosamente durante todas as partes deste culto. Que o teu Espírito também atue na vida de todos que irão participar desta celebração, ainda que virtualmente, mas que todos nós sejamos edificados, transformados pelo poder da tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora juntos cantar o cântico de adoração ao nosso Deus, cântico baseado no Salmo de número 34. Salmo 34 que diz: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. É o grupo de louvor da nossa igreja e convido a você, de onde você estiver, que você coloque seu coração, você coloque a sua mente e a sua voz e que juntos louvemos ao nosso Deus com esse maravilhoso salmo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor a minha alma, alegrar-se ao Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor,
engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Irmãos, nós vamos ter agora o nosso momento de confissão, onde nós nos colocaremos diante do nosso Deus, buscando o perdão dos nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Enquanto nós ouvimos e cantamos o próximo cântico, aqueles que conhecem, nós vamos pedir ao Senhor que venha mudar o nosso coração, que o sangue poderoso de Jesus possa nos lavar, e que nós, junto desse cântico, que fala que nós somos o seu povo, nós estejamos adorando e agradecendo a Deus por tamanha dádiva e tamanha bênção, que é receber o amor de Jesus Cristo nas nossas vidas. Oremos, irmãos. Presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela
és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Só o Senhor é santo, só Ele é digno de receber a nossa adoração. Vamos adorá-lo. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia, nós te louvamos porque estamos reunidos aqui, ó Pai, como teu povo, neste culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá tantas promessas, o Senhor nos dá tantas coisas, ó Pai, que nós temos sempre, ó Pai, que olhar para o Senhor com os nossos corações agradecidos. E nós temos, ó Pai, o maior presente de todos, que foi Jesus Cristo, na cruz, morrendo em nossos lugares, derramando o seu sangue. E por isso, ó Pai, nós podemos, nesse momento de confissão, nos colocar diante do Senhor e pedir perdão dos nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Obrigado por essa certeza, Pai. Obrigado porque temos em Ti, Senhor, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E saibamos, ó Pai, que tudo que nós estamos colocando diante do Senhor, o Senhor é poderoso, suficientemente grande para nos perdoar e nos purificar, ó Pai. Nós queremos Te louvar por isso. Obrigado, Pai, mais uma vez por esse momento e por esse culto de oração ao Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Nós agora vamos ter um momento importante do nosso culto, é o momento de rendermos graças ao nosso Deus e também de apresentarmos a Ele a nossa súplica. Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo e no Brasil, mas mesmo nos piores momentos, nós devemos contar as bênçãos que o Senhor nos concede. E nós vamos agradecer a Deus pela vida de nossos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de existência nesta semana. Ou então de irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida conjugal. Nós vamos mencioná-los para que tenhamos em mente a respeito de quem nós estamos agradecendo a Deus. No dia 9, a nossa irmã Beatriz Paiva Rovina Salgado. Ainda no dia 9, o nosso irmão Emídio Bergenose. Ele não está vivendo mais aqui em nosso meio, mudou-se para Santa Catarina, mas vamos acompanhá-lo com as nossas orações. No dia 10, foi a vez da nossa irmã Yolanda Lopes Feltrin completar mais um ano de vida. No dia 11, a Maria Helena Arnaud. No dia 12, a Carolina Howen Nogueira da Cruz. E no dia 13, o nosso irmão presbítero Lázaro Monteiro de Oliveira. Ele já vai se aproximando quase que do centenário. No dia 14, a Bruna Viana Campos. No dia 14 também, o Jânio Bianchi de Araújo. E, finalmente, também no dia 14, o casal Luciana e João Carlos da Rocha, 17 anos de matrimônio. Nós vamos também pedir que os irmãos e as irmãs se recordem das bênçãos que têm recebido de Deus. E vamos também colocar diante do Senhor as nossas tristezas, as nossas amarguras, as nossas necessidades, confiando no poder, na bondade e na misericórdia do nosso Deus. Vamos orar neste momento. Bendito Deus, nosso Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti para render-te graças. Acabamos, ó Deus, de mencionar
os nomes de irmãos e irmãs que nesta semana foram abençoados com mais um ano de vida ou com mais um ano de vida conjugal. E nós temos a certeza, ó Deus, de que Tu tens abençoado a cada um destes irmãos e a cada uma destas irmãs. Nós Te rendemos graças pelo que elas representam nas suas famílias, nas suas comunidades e principalmente na vida do Teu povo, na Tua igreja. E rogamos-te também que Tu continues a abençoar a estes irmãos e irmãs, para que vivam na Tua presença e atuem em nosso mundo, testemunhando poderosamente o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Queremos também, ó Deus, neste momento, apresentar a Ti a nossa súplica, nossa solicitação de amparo, de ajuda, de fortalecimento na fé. Que nenhum de nós, ó Deus, se sinta desamparado, mas que todos nós tenhamos plena consciência da Tua presença conosco, através do Teu Espírito, em todas as circunstâncias, até a consumação dos séculos. E nós Te rogamos também, ó Pai, que Tu nos concedas a graça de, em breve, estarmos juntos fisicamente, no templo, na capela e em todas as circunstâncias, louvando-Te na presença dos nossos irmãos e irmãs. E enquanto isso não acontece, ó Pai, fortalece os laços de nossa comunhão, que estejamos cada vez mais próximos de Ti e que estejamos também em comunhão com nossos irmãos e irmãs. Ouve a nossa súplica, recebe a nossa gratidão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Meus irmãos, este é o momento do culto em que nós dedicamos um tempo especial para apresentar a nossa gratidão a Deus. Durante o próximo cântico, que será projetado na tela do seu dispositivo ou do seu televisor, cântico esse que será entoado pelo nosso coral, os irmãos terão a oportunidade de fazerem a sua oferta, se assim o desejarem, seu depósito bancário, a sua transferência, através dos dados que serão projetados na tela. Que esse seja um momento de profunda gratidão, de uma expressão clara, simples do nosso coração, mas que mostra o quanto somos gratos a Deus pelo muito que Ele tem feito por nós. Justo é, Senhor, em Teus santos caminhos, e digno em Tuas obras todas. Justo é, Senhor, em Teus santos caminhos.
Oremos, meus irmãos, agradecendo a Deus pela entrega das ofertas, pela destinação que lhe será concedida e também nos preparando para a mensagem. Nós estaremos nos colocando na presença do Senhor em oração. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Pai bendito, nós te rendemos graças nesta hora, porque este momento do culto é um momento especial, onde nós nos unimos em um só coração, em plena gratidão ao Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito pela nossa vida. Nós temos sentido o teu amor, temos sentido o teu cuidado a cada instante sendo derramado sobre nós. De modo que nenhuma quantia em oferta oferecida nessa hora seria suficiente para expressar aquilo que sobe ao nosso coração nesse momento. Mas, ó Deus, nós queremos te agradecer pelo recolhimento dessas ofertas, porque elas serão destinadas à expansão da tua causa sobre a face da terra. Que o Senhor abençoe a vida de todo aquele que teve a oportunidade de ofertar. Também, ó Deus, abençoe a vida daqueles que têm esse desejo no coração, mas nesse momento estão impedidos, quem sabe de fazê-lo. Nós oramos e intercedemos pela vida de cada um deles, para que tenham essa oportunidade e alegria, mas também, ó Deus, unidos no mesmo coração, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria ao conselho da igreja, à mesa diaconal, todos aqueles que estarão envolvidos em gerir esses recursos, para que a tua vontade seja feita através das nossas mãos e o teu evangelho alcance de muitas formas, seja através dos atos beneficentes, sejam através da aquisição de material para a leitura da palavra de Deus, da manutenção da estrutura da casa do Senhor, que tudo isso possa honrar e glorificar o teu santo nome. Fica, ó Pai, conosco nesse momento também que nós nos preparamos para a proclamação da mensagem. Que o Senhor dê clareza ao nosso coração para entendermos o teu querer para a nossa vida. Possamos nos debruçar sobre a tua palavra, como aqui estamos, repletos de esperança por aquilo que o Senhor há de nos orientar nesta hora. Oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a todos os irmãos a me acompanharem na leitura bíblica que estará servindo como base para a nossa reflexão nesta manhã. A leitura se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo 20. É um texto muito conhecido de todos, um breve versículo que será o versículo que irá nos orientar na proclamação da mensagem e será então projetado na tela do seu dispositivo. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Amém. Eu gostaria de continuar aqui a conversa iniciada no culto do último domingo sobre fé em tempos de crise. Não foi exatamente esse o título que o reverendo Gerson deu à mensagem, mas a essência do texto e da reflexão nos conduziu a essa temática tão importante. Na ocasião, o reverendo Gerson mencionou uma experiência de fé importante do patriarca Abraão no momento de crise existencial profunda. E se você não participou daquele culto, não deixe de buscar na nossa página do YouTube
o sermão do dia 7/6/2020. E aí, chegando lá, aproveite, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações e assistir no momento exato em que os nossos vídeos são postados no YouTube. Mas em Gênesis capítulo 15, que foi o texto que balizou aquele sermão, nós podemos perceber, entre outros detalhes riquíssimos, que o nosso Deus tem um pacto de amor para conosco. E esse pacto de amor, após a compreensão escriturística completa, ele é perceptível porque ele pode ser muito bem simbolizado como escrito pelo sangue de Cristo, através da pena do Espírito Santo e debaixo do poder e graça de Deus. E com base neste pacto importantíssimo, inclusive, que será objeto da nossa celebração daqui a instantes por ocasião da ceia do Senhor, com base nesse pacto é que Deus mantém as suas promessas. E as promessas de Deus são firmes e seguras. Deus, portanto, firma um pacto com a humanidade, ele nos faz promessas e segue o seu curso. Como diria o apóstolo Tiago, sem variação ou sombra de mudança. Porque Deus é assim, Deus não muda. Mas há algo interessante aqui no que diz respeito à diferença qualitativa envolvendo o ser humano e Deus. Quando nós, seres humanos, nos deparamos com situações que parecem fugir do nosso controle, nós temos o péssimo hábito de acreditar, ou até mesmo de insinuar muitas vezes, que porque fugiram do nosso controle como seres humanos, também essas situações fugiram do controle de Deus. O que definitivamente não é verdade. Quando nós buscamos a Deus em momentos de descontrole humano, nós iremos encontrar no Senhor a reafirmação de coisas que Ele sempre prometeu. E sabe por quê? Porque, como eu já disse, Deus não muda. E quando nós buscamos a Deus e redescobrimos que ali Deus irá reafirmar algo que Ele sempre prometeu, nós descobrimos também que nós devemos inverter um pouco esta dinâmica no nosso coração. E isso tem muito a nos ensinar sobre a maneira de como nós lidamos com a nossa fé, porque uma vez que Deus não muda, se alguém precisa mudar nessa história, esse alguém somos nós. Portanto, a maneira como nós lidamos com a nossa fé dirá muito bem o quanto poderemos então amadurecer na presença de um Senhor bondoso e o quanto nós poderemos lapidar a fé, que é algo que não pertence à natureza do homem, mas consiste num presente gracioso de Deus e imerecido que Deus coloca bondosamente no nosso coração. Portanto, nós temos aí com relação à fé uma problemática a ser resolvida. A problemática de como nós lidamos com a nossa fé. Exatamente isso. Nós precisamos entender exatamente como a nossa fé deve funcionar na presença de Deus. E dessa problemática, ou da solução dessa problemática, dependerá o nosso amadurecimento espiritual, dependerá o nosso amadurecimento relacional com Deus, dependerá a mudança de perspectiva da própria vida e do nosso senso de chamado com relação ao nosso papel como filhos de Deus,
nessa terra em acelerado processo de desconstrução. Portanto, isso é uma questão de fé. Mas eu quero que você note o seguinte: aqui o que está em pauta não é uma fé de magnitude heróica, como talvez você até encontrará em alguns grandes nomes da história bíblica, mas uma qualidade de fé que, ainda que seja ela pequenina, menor do que a menor de todas as sementes, ela poderá, uma vez administrada corretamente, ela poderá fazer com que nós contemplemos montanhas de dúvidas, montanhas de problemas, montanhas de questionamentos, montanhas de obstáculos, montanhas de enfermidades da alma, montanhas de insegurança de toda sorte, montanhas de medos, montanhas de receios com relação ao futuro, montanhas que se avolumam diante de nós como processos ansiosos, destruidores dos nossos melhores momentos no presente. Montanhas que realmente, uma vez lançadas da nossa presença através da operacionalidade de uma fé pequenina, tal qual uma semente de mostarda, montanhas essas de dores que, uma vez removidas, trarão cura à nossa alma e que nos levarão, através desse processo, a aprendermos a descansar e confiar em Deus da forma correta de uma vez por todas. De confiar, de fato, na solidez que significa o nosso Deus. Note que nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Muitos aqui, que nessa manhã estão me ouvindo, certamente conhecem esse texto de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente. Mas a pergunta incômoda é a seguinte: por que é que nós não conseguimos exercitar essa qualidade de fé? O que há conosco? E eu tenho uma boa resposta para você. Veja só. A maioria das pessoas, mesmo crendo em Deus, sendo batizadas e até mesmo militando firmemente nas fileiras do Evangelho, possuem uma fé desfocada. Desfocada? Mas como assim, pastor? Desfocada? Explique melhor isso. Veja, a maioria das pessoas pensam que nutrem uma fé saudável em Deus, quando na verdade elas possuem apenas o que algumas pessoas que já escreveram sobre este tema costumam denominar fé na fé. Ao invés das pessoas terem fé em Deus, a maioria das pessoas tem, na verdade, fé na fé. As pessoas, de alguma forma, conscientes ou inconscientemente, elas têm o hábito de pensar que a fé tem o poder de se retroalimentar. E isso não é verdade. Ou a fé legítima, ela é alimentada por um contato com o Deus vivo e verdadeiro, ou então ela estará apoiada no terreno arenoso da nossa subjetividade humana, e até mesmo, e muitas vezes, calcada em construções emocionais eivadas de experiências, expectativas históricas que nada têm a ver com o caráter do Deus da Bíblia. Eu quero te dar um exemplo para deixar isso muito bem claro.
tentar encarar os desafios da vida, que são muitos, com fé na fé e não com fé em Deus, mesmo uma fé tão pequenina como um grão de mostarda, é a mesma coisa que você se colocar na condução de uma embarcação, estar no meio de uma tempestade e vendo o barco se aproximar de rochedos que poderão despedaçá-lo no primeiro impacto, você então, como condutor da embarcação, irá concluir pelo lançamento da âncora, porque a âncora, uma vez lançada, irá descer às profundezas do mar. Ali, na profundidade do oceano, ela irá alcançar uma rocha firme e, alcançando essa rocha firme, ancorando o barco nesta rocha sólida, poderá então manter a integridade da embarcação, bem como a sua estabilidade, até que a tormenta passe. Mas, ao lançar a âncora, ao invés de você lançar a âncora no mar, você lança a âncora dentro do próprio barco. Já imaginou o resultado disso tudo? Pois é, com essa ilustração, eu mostro a você a diferença entre ter fé na fé e ter fé em Deus. Ter fé em Deus é lançar a âncora do seu barco no mar profundo e até mesmo desconhecido da tormenta e saber que essa âncora dará estabilidade e integridade ao barco no momento exato em que ela abraçar com a rocha sólida que é Jesus. Mas ter fé na fé é a mesma coisa que pegar essa âncora e jogar para dentro do barco. Pois bem, meus irmãos, é hora de revermos a nossa posição. É momento de nós aproveitarmos as oportunidades apresentadas diante de nós por esse tempo turbulento e passar a limpo a nossa experiência de fé como homens e mulheres extremamente volúveis diante de um Deus que é sólido e que não tem sombra ou qualquer variação de mudança. É um Deus firme nas suas promessas e que não precisa nos propor nada de novo além do que Ele já propôs até hoje. Deus não precisa mudar. Nós precisamos mudar na administração da nossa fé, que será o veículo que nos fará ter um relacionamento vivo com Deus, transformará o nosso coração e fará com que nós vivamos com um sorriso nos lábios, um sorriso daquele que verdadeiramente conhece o Senhor Jesus. Eu quero fazer uma outra comparação agora com relação à qualidade dessa fé que Deus espera encontrar em nós. Nós estamos vivendo um tempo em que um pequeno vírus mudou o ritmo de vida de um planeta inteiro. Eu li recentemente que os estudiosos conseguiram fazer uma dimensão física do tamanho desse vírus. Então, para você ter uma ideia, um vírus de coronavírus, ele mede aproximadamente 1,25 nanômetros, ou seja, ele mede 1 bilionésimo de metro, para você ter uma ideia do tamanho disso. Ele é realmente algo invisível ao olho nu. E aqui tem uma coisa particular que eu gostaria de comentar. Talvez você seja como eu. Alguém que com certeza, por décadas, apostou em algo tremendo para abalar as estruturas do nosso planeta. A forma com que a nossa história estava sendo conduzida pelos homens, nós esperávamos que talvez viesse uma guerra atômica
com uma radioatividade terrível, colocando o mundo inteiro em chamas como uma grande bola de fogo. No entanto, essa ameaça titânica, com todos aí os seus megatons, ela nunca aconteceu. Ao invés disso, um objeto que parece mais uma bola de futebol cheia de espinhos, invisível ao olho nu, foi exatamente isso que paralisou o nosso mundo. Tem mais. No último final de semana de maio, nós vimos o lançamento do programa espacial pela NASA chamado SpaceX. Se você é alguém como eu, que gosta muito de assistir e conhecer um pouco melhor estas coisas, certamente você viu o lançamento de um programa histórico, de fato, que marca o início da era das viagens espaciais para exploração comercial do universo. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que tecnologicamente nós estamos fazendo um progresso de tal magnitude, ao mesmo tempo nós estamos contemplando o corpo e a alma das pessoas adoecerem no melhor estilo da Grande Praga de 1665, ou até mesmo mais recente, da gripe espanhola de 1918. A maioria das pessoas do planeta hoje estão vivendo num caos emocional, num caos espiritual, que pouco importa determinados avanços da tecnologia. Hoje as pessoas, boa parte delas, estão preocupadas em encontrar felicidade nas coisas simples, enquanto simplesmente buscam sobreviver à tragédia do nosso tempo. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: sem fé em Deus e nas suas promessas, dificilmente as pessoas que hoje estão em desespero por esse tempo nefasto que nós estamos vivendo, ultrapassarão esse tempo como uma experiência de maturidade, fortalecimento e crescimento pessoal, espiritual e no seu crescimento como ser humano. Antes, muitos, infelizmente, verão a sua alma se derramando pelo caminho árido. Eu quero compartilhar uma crença com vocês. Eu creio firmemente que Deus não foi o causador desse vírus. Nós não temos nenhum tipo de direito de conectar a causa e efeito dessa pandemia à pessoa de Deus. Mas, veja só, isso não significa que, porque Deus não o causou, ele não possa utilizá-lo para um fim proveitoso. Na sua vida e na minha vida, Deus muito bem pode usar um evento como esse, através de um vírus minúsculo, como eu já disse, para nos desacelerar, para nos fazer olhar para baixo e depois olhar para cima e vermos de fato o que Deus quer nos mostrar com todas essas coisas. Eu tenho certeza de que chegou a hora, definitivamente, da humanidade aprender que nós, seres finitos, mortais, orgulhosos, independentes, pecaminosos, precisamos entender de uma vez por todas que nós não somos nada sem Deus. Deus está usando algo que, embora ele não tenha causado, mas está usando uma situação para nos despertar com relação à nossa finitude. E nós precisamos tirar bom proveito disso através de um exercício de fé saudável, não através de um exercício de fé doentio, não através da fé na fé, mas através da fé em Deus, para que haja um processo de construção realmente transformador a cada um de nós. Meus irmãos, quando tudo isso passar, porque vai passar, eu espero que, através de uma construção sadia da nossa fé, as pessoas se recordem de que um dia Deus nos lembrou da nossa mortalidade ao fazermos as coisas mais simples, das quais nós nunca demos conta do
quanto somos mortais e finitos. Como, por exemplo, a simples ida a um supermercado. Espero que um dia nós lembremos que nós precisamos ir aos supermercados de máscara, pegar as frutas e os demais produtos com luva, torcendo para que o cara do nosso lado na fila do caixa não espirrasse em cima de nós. Lembrando que nós somos humilhados um dia, que a nossa mobilidade fora tirada, o nosso espaço de trabalho fora reduzido a um trabalho caseiro. Meus irmãos, Deus está esfregando no nariz da pretensa independência humana que o ser humano não é nada se não depositar a sua fé no Deus vivo e todo-poderoso. Deus está mostrando o quanto nós, seres humanos, temos falhado em julgar que podemos encontrar felicidade e todas as respostas da nossa vida em sistemas humanos que nós nem sequer sabemos explicar como funcionam. Deus está nos lembrando mais do que nunca que todos nós somos pecadores a caminho da morte e que sem Ele nós estamos perdidos, e a única maneira de viver com uma pujança renovada do nosso contato com Deus é exercitando uma fé firmemente calcada nas suas promessas que jamais mudam. Portanto, veja, eu volto àquilo que disse no começo da minha fala. Nós precisamos de uma vez por todas mudar o nosso comportamento e a nossa postura de fé na presença do Deus que é imutável. Deus pode vir ao seu encontro, falar ao seu coração e de fato não lhe falar nenhuma novidade, apenas repetir coisas que ele tem repetido há séculos. Mas a pergunta é: a nossa fé tem sido suficiente para nos fazer ouvir o que o Espírito de fato está nos falando? Ou aquilo que Deus tem nos falado entra pelos nossos ouvidos, envolve só aquilo que de fato interessa aos nossos anseios plenamente humanos e depois vai embora e depois passa? Eis a diferença, meus irmãos, de ter fé na fé e de ter fé em Deus. Deus está usando algo perto de 1 bilionésimo de metro para nos ensinar muitas coisas. Mas eu quero encerrar dizendo que a boa nova é que esse mesmo Deus maravilhoso está nos falando que há uma outra coisa minúscula que pode resolver esse impasse e devolver a nossa humanidade tal qual planejada por Deus. E essa outra coisa minúscula é a fé. Se você pensar em fé, realmente você acertou. Mas saliento novamente, não fé na fé, mas fé em Deus. Vocês já devem estar cansados de ouvir gente fazer declarações de consolo a outros desesperados no meio dessa pandemia com base da fé na fé. Sabe como é que é uma declaração de consolo com base da fé na fé? A mais otimista de todas, ela diz de uma maneira muito simplista, tentando encorajar alguém, o seguinte: anime-se, tudo vai melhorar. E tantas outras expressões que nós já estamos cansados de ouvir. É certo que uma palavra como essa é melhor que nada, é bom, mas é algo sem sentido diante do Deus que espera uma reação diferente de fé de cada um de nós como filhos amados de Deus. Nunca se esqueça que à luz da palavra de Deus, a fé que Jesus elogia é a fé nas promessas
imutáveis do Senhor, que não precisam ser necessariamente novas, como normalmente não serão novas, como não foi nova a Abraão em Gênesis capítulo 15, porque Deus não precisava mudar, quem precisava ter o seu coração mudado era Abraão, e quem precisa ter o coração mudado somos nós, e o nosso coração não muda num passe de mágicas, ele muda através do exercício autêntico de uma fé legítima, calcada no nosso Deus. A fé que se lança confiantemente no Senhor. Nesse sentido, não é uma fé que tem um tamanho a ser considerado, mas é uma fé que pode ser minúscula, mas com grandes qualidades. A sua fé, ela pode ser do tamanho de um vírus, mal capaz de ser medida, mas a esperança que está no núcleo dessa fé pode mudar todas as coisas. Portanto, esses são dias de testes de fé. E nós precisamos saber como lapidar a nossa fé, para que nós possamos vencer esses dias, tirar um bom proveito e experimentados por essa qualidade de fé, nós possamos no futuro ter muitas histórias para contar, muitos testemunhos vitoriosos para dizer às pessoas ao nosso redor. Portanto, meu irmão e minha irmã, a sua fé hoje pode parecer uma fé do tamanho de um grão de mostarda diante da magnitude do terror atual. No entanto, mesmo pequenina, quem sabe até menor do que um grão de mostarda, do tamanho de um vírus, quem sabe essa não é a linguagem contemporânea para nós entendermos exatamente onde Jesus quer chegar com essa proposta, uma vez que essa fé, mesmo pequenina, for apoiada no Senhor Jesus Cristo ressuscitado, ela poderá mover qualquer montanha de aflição produzida pela nossa mortalidade e seus efeitos nefastos. E tudo isso em nome de um poder eterno, emanado de uma outra montanha, uma colina chamada Monte Calvário. Portanto, abandone de uma vez por todas a postura de ter fé na fé e abrace de fato a fé legítima em Deus. Hora de mudar, hora de repensar, hora de passar a limpo as nossas posturas, para aí sim vivermos o novo de Deus, que nem sempre estará naquilo que Ele proclamará. Estará, quem sabe, na repetição de antigas promessas do Senhor, mas que uma vez recebidas com a fé legítima em Deus, fará algo novo desabrochar no nosso coração, como aconteceu naquele dia com Abraão em Gênesis 15. Algo novo desabrochar na nossa vida, e aí sim, com uma fé legítima, atravessaremos esse deserto, sairemos do outro lado vitorioso, repletos de uma grande experiência de vitória e da convivência certa com muitos milagres que veremos pelo caminho. Deus abençoe a sua vida, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, neste domingo do mês de junho, é grande o nosso privilégio de participarmos mais uma vez da mesa da comunhão. E nós convidamos a todos para esta celebração, lendo o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 6. Disse Jesus: Eu sou o pão da vida.
quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Convido a toda a igreja para juntos fazermos a afirmação de fé segundo o credo de São João. Juntos, cremos que Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Cremos que Deus é luz e que, se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros. Cremos que Deus é amor e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está no Filho. Cremos que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Cremos que somos filhos e filhas de Deus e que ele nos deu o seu Espírito. Amém. Amém. Meus irmãos, convido a todos que me acompanhem na oração de ação de graças, introduzindo assim o momento em que nós faremos a instituição da ceia do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos porque, como família da fé, estamos reunidos ao redor da tua mesa, em vários lares espalhados pela nossa cidade e quem sabe até mesmo por outros cantos do nosso país e até mesmo fora dele, pela força da mídia, ó Pai, que nos acolhe nesta hora no momento da transmissão deste culto. Mas nós nos aproximamos da tua mesa conscientes de quão sagrada ela é. Os elementos que aqui estão dispostos representam o corpo de Cristo que foi partido por nós na cruz do Calvário e o sangue do Senhor que foi derramado pelos nossos pecados, firmando uma nova e eterna aliança que nos abriga, que estende os braços da tua graça em nossa direção e nos acolhe na tua mesa como teus filhos. Obrigado, Senhor, porque esse é um grande privilégio. Momento em que nós relembramos a tua entrega em nosso favor, momento em que nós estendemos a nossa mão para tomar parte desta verdade que se torna uma realidade celebrada por este sacramento. Sacramento que é o sinal sensível da tua graça operante no nosso coração, a alimentar a nossa alma e reunir para nós forças, a força necessária para continuarmos a nossa caminhada cristã com vigor, com uma fé renovada na tua presença, a fim de que possamos, ao sair desta mesa, jubilosos, testemunhar o teu sagrado nome e a nossa santa filiação ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, recebe esta oração de ação de graças como prova da nossa gratidão e ministra na tua presença real entre nós este bendito sacramento que alimenta a nossa alma para a vida eterna. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, estamos diante da mesa do Senhor. E nós ouvimos na Escritura Sagrada que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue para nos salvar, ele se reuniu com os seus discípulos, com seus companheiros, para celebrar a Páscoa. E nesta celebração, Jesus
deu um novo significado, um significado vivo e atual para este ato do qual nós vamos participar. Nós agora orientamos a todos os irmãos para que se preparem devidamente para esta celebração e orientamos para que sejam distribuídos os elementos, mas que aguardemos todos um momento para que juntos, depois que todos estiverem servidos, para num só momento comermos o pão e bebermos o cálice. Eu vou repetir aqui o que o Senhor Jesus Cristo realizou na noite em que foi entregue. Ele partiu o pão e disse aos seus discípulos: "Este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Comei dele todos. Fazei isto em memória de mim." Enquanto nós acompanhamos o cântico de inspiração, vamos repartir o pão entre todos os que estão conosco em nosso lar. E depois, juntos, num só momento, vamos comer o pão. Disse o Senhor Jesus, ao repartir o pão aos seus discípulos. Ele disse: "Tomai e comei dele todos. Isto é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Fazei isto em memória de mim." Comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: "Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos e fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes em que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte." Eu peço então que os irmãos repartam o cálice a todos aqueles que estão participando da mesa da comunhão, enquanto nós cantamos o próximo cântico. E aí então, nós estaremos bebendo juntos o cálice da comunhão do Senhor.
repartiu a cada um. Tomai e comei, este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Também tomou o cálice e o deu a cada um. Tomai e bebei, este é o meu sangue oferecido por vós. Este sangue é a nova aliança. Este sangue é a nova aliança. Como igreja nos levantamos em teu louvor. No teu corpo e teu sangue nos unimos no amor. Te adoramos, te bendizemos, Rei dos Reis e Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Como igreja nos levantamos em teu louvor. No teu corpo e teu sangue nos unimos no amor. Te adoramos, te bendizemos, Rei dos Reis e Senhor, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre, desde agora e para sempre. Tomemos todos do cálice, celebrando o sangue de Jesus entregue por nós na cruz do Calvário. Irmãos, antes de nós partirmos para o encerramento do nosso culto, nós vamos ter a oportunidade de ver o lançamento de um vídeo feito pelos nossos adolescentes de um projeto chamado Voz, que é um projeto de cunho social, onde toda a nossa igreja estará envolvida. Nós vamos assistir esse vídeo agora neste momento. Por favor, prestem bastante atenção. Você sabia que existem 13,5 milhões de pessoas que estão em estado de extrema pobreza no Brasil? 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Você sabia que o nosso país é o 7º mais desigual do mundo? 48% da população brasileira não possui coleta de esgoto. Não podemos ficar parados. Com tudo isso, nós do GTI criamos o Voz, um programa de ação social onde ajudaremos e daremos voz àqueles que não têm, àqueles que precisam. Não chegaremos a lugar nenhum apenas ouvindo sem partirmos para a prática. Falar sobre fé não prova que a temos. Se enxergamos alguém com necessidade e apenas dizemos que Deus te abençoe e irmos embora, de que isso adiantará? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo de sentido? Como filhos de Deus, temos que nos posicionar e estender a nossa mão para mulheres, homens, crianças, idosos, gente como a gente. Nisso se consiste o verdadeiro amor, porque se vemos alguém com necessidade e temos recursos para ajudá-lo, não importa o quanto, e virarmos as costas sem fazermos nada, o que acontece com o amor de Deus? Podemos e devemos demonstrar o amor do nosso Salvador por meio de tudo aquilo que fazemos. Queremos amar as pessoas. E aí, você vem com a gente?
Irmãos, esse vídeo que acabamos de assistir, produzido pelos nossos adolescentes, nós vimos uma situação onde nós podemos atuar grandemente num projeto social. Nós estamos falando do projeto Voz, que vai atender 35 famílias que estão em estado de vulnerabilidade, com dificuldades financeiras, nesse momento difícil de pandemia no nosso país. E são pessoas muito próximas da nossa igreja. Nós estamos falando de uma área chamada Fazendinha, em Presidente Altino, onde nós iremos também levar, além de mantimentos, além de alimentos não perecíveis, roupas, levar o amor de Jesus Cristo através de cartas, através de mensagens que nós iremos fazer para essas pessoas e para essas famílias. Nós queremos contar com toda a igreja. Nós temos certeza que a igreja irá nos ajudar, nós temos muitos trabalhos sociais já em andamento, mas esse trabalho visa também nós envolvermos a comunidade onde nós estamos. Os adolescentes querem envolver os seus familiares, querem envolver os seus amigos da escola, os seus vizinhos, e para isso nós temos algumas formas de receber e arrecadar esses alimentos, essas roupas, e também ajuda financeira. Nós vamos ter a nossa própria igreja, no horário das 8 às 2 horas, durante esse período de pandemia, que você pode levar o mantimento até lá, a roupa, nós estaremos recebendo para esse projeto Voz, e você também pode fazer depósitos e também pode fazer transferências através da rede bancária para a nossa igreja. Nós vamos disponibilizar tanto no site da igreja quanto no aplicativo, no campo de doações, o projeto Voz, onde você, meu irmão, minha irmã, pode depositar ali, fazer essa transferência. E também vamos abrir um dos sites mais importantes nesse momento aqui para causas sociais, chamado Vaquinha com K. Nós vamos abrir uma vaquinha nesse site para que você possa mandar o link para as pessoas da sua família, para os seus vizinhos, que eles possam também se sensibilizar e nos ajudar nisso. Esclarecendo que a entrega física dos alimentos e das roupas será feita pelo MASD. Os nossos diáconos e diaconisas farão essas entregas. O papel dos nossos adolescentes é a promoção do projeto, é fazer a arrecadação dos recursos, buscar a divulgação dos seus grupos, familiares, amigos e colegas, e principalmente escrever as cartas e orar por essas famílias que tanto precisam. E temos certeza, Pai, que esse desejo levantado no coração dos nossos adolescentes vai incendiar toda a nossa igreja. Nós vamos ajudar pessoas que tanto precisam. Essa é uma primeira ação do Voz. Nós teremos outras, se Deus quiser. Iremos ajudar outras comunidades, outras pessoas que tanto precisam, fazendo o nosso trabalho e levar ajuda espiritual e ajuda também material para as pessoas nesse momento. Muito obrigado, conto com os irmãos e conto com todas as orações para que Deus esteja nos abençoando e levando essa ajuda às pessoas que tanto precisam. Muito obrigado, irmãos. Irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final do nosso culto e vamos juntos repetir a oração que Jesus nos ensinou. E depois o reverendo Paulo vai nos despedir com a bênção apostólica. Façamos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebei a bênção. E a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor.
anuncia o Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu